Capítulo 1, nós estamos terminando o capítulo inicial aqui da carta de Paulo aos Efésios. Vamos ler dos versículos 20 a 23. Diz assim, a palavra do Senhor. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita, nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser cabeça sobre todas as coisas. Deu à igreja, a qual é o seu corpo, plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Irmãos, nós estamos refletindo nesse capítulo inicial da carta de Paulo aos Efésios. Paulo, que está escrevendo da prisão, está preso, ele escreve a essa igreja uma carta de encorajamento, carta de exortação, de ensino. Capítulos 1 a 3, Paulo vai estar falando de doutrina, de ensino, um resumo do Evangelho aqui. E depois os capítulos 4 a 6, é como se ele estivesse colocando aquilo que ele ensinou, aquilo que ele acaba de ensinar em prática. Quando nós estamos estudando aqui, desde as últimas semanas, os versículos 3 a 14, Paulo acaba de falar sobre o que são as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É uma das mais lindas declarações que nós temos na Bíblia, falando sobre Deus em Cristo Jesus, aquilo que Ele revelou em Cristo Jesus. É doutrina, é ensino, é teologia, é algo profundo. Não é raso, é algo denso daquilo que é espiritualmente aqui falando sobre Jesus para a igreja. E aí, em resposta a isso que está nos versículos 3 a 14, e aí se você está nos visitando hoje ou perdeu os estudos, a gente está meditando já. Hoje é a sétima semana, o sétimo estudo nesse texto. É gravado, está disponível em áudio se você se interessar, mas o texto também bíblico, você pode ler em qualquer momento e voltar a esse capítulo. Como igreja aqui, nós estamos encorajando a igreja durante a semana a ler um capítulo a cada dia. São 6 capítulos apenas essa carta. Aí você separa um tempo depois, se é no domingo, se é em outro dia da semana, para tentar buscar ler essa carta. 20 minutos no máximo, aí você vai estar lendo 6 capítulos também na sequência. Isso para quê? Para esse texto entrar no teu coração e entrando na sua vida. E aí Paulo, depois de falar, ele fala nessa introdução sobre as bênçãos espirituais, sobre Cristo Jesus, aí ele ora. Em versículo 17, ele diz assim: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E para que você tem que conhecer a Deus? Para que é esse conhecimento? Ele diz na sequência: para que saibam. Para que saibam, não é saber com a cabeça, não é saber apenas porque você leu um texto, não é saber porque você comprou mais um livro de teologia ou leu um livro de filosofia, qualquer outro texto, e aprende. Sim, a gente aprende muito com a leitura, a gente aprende muito com muita gente dada, letrada, que sabe estudar, também apresentar a palavra de Deus e ensinar, mas aqui é sobre conhecer a Deus. Não saber sobre Deus, é conhecer, é ter intimidade, é profundidade, para que saibam, para que tenham esse conhecimento de Deus na vida. Conhecimento de Deus que anda com Deus. Porque tem sede de Deus, porque busca Deus. É o que ele diz na sequência, estudamos semana passada, quem estava aqui presente.
é que ele fala para que a gente tenha os olhos do nosso coração iluminados. Olhos do coração é aquilo que você valoriza, dá valor na vida. Olhos do coração que tem que ser iluminados espiritualmente para saber focar naquilo que é de valor na vida. Saber, e Paulo vai falar, a esperança. Qual é a esperança? Qual é a riqueza da glória? Ele vai usar uma expressão, qual é a suprema grandeza do poder de Deus? Saber conhecer a Deus para quê? Para ouvir tudo isso, saber descansar o teu coração em Deus. Sabe você que chegou aqui, talvez o coração está agitado? Sim, você tem uma urgência, talvez logo depois dessa reunião aqui, dessa celebração, talvez amanhã, talvez uma data marcada, não sei qual a circunstância, mas você tem algo urgente na tua vida e o coração está agitado. E você pode ser crente evangélico, você pode ser católico, você pode frequentar a igreja que quiser, mas você sabe o que eu estou falando. O coração, a mente está agitada, está perturbada. Mas Paulo está falando aqui, saiba, conheça a Deus. Mas é um conhecer a Deus que começa a trazer um descanso, mesmo com o mar da vida agitado. Você aprende a descansar naquilo que Deus fala, de quem Ele é, da sua presença na vida de todo aquele que crê. Como nós acabamos de orar agora há pouco, hoje estamos em oração pela família do irmão Simão, querido irmão nosso aqui da igreja, que infelizmente a sua filha estava passando pela enfermidade pesada, terrível aí do câncer, e nessa madrugada ela faleceu. E como é que a gente se aproxima dessa família? Em oração, em apoio, chorar junto nesse dia, lamentar a perda dela, mas ao mesmo tempo, sim, o mar está agitado na vida dessa família. E tem familiares aqui no nosso meio. E hoje o coração está o quê? Está agitado, mas por causa das verdades que nós temos de Cristo Jesus, do Senhor, na palavra, a gente passa por esse dia diferente. Diferente daquele que não tem Deus na sua vida. Ou que tem um conhecimento intelectual de Deus, ou até conhece a Deus e o rejeita. Porque também há essa verdade. Assim como a gente leu semana passada em outros textos, não vou voltar neles agora, o diabo, tem texto da Bíblia que fala que os demônios conhecem ou conheciam a Jesus naquele texto, mas é um conhecimento que não provoca arrependimento, mudança, é um conhecer, ó, conheço, mas não sirvo, não adoro, não quero. E aqui, voltar, Paulo está enfatizando o quê? Aprenda a focar, a valorizar, dar valor, honra, sua vida, Deus que é digno de nossas vidas. Mas para isso não é convencimento de homens. Não é sentar numa rodinha, olha, vamos conversar sobre a Bíblia, vamos conversar sobre a palavra de Deus, vamos conversar sobre as verdades de Deus aqui. Se eu te convencer, você vai servir a Deus? Se eu te convencer, você vai frequentar uma igreja? E tem pessoas que não. Posso até ser convencido aqui, mas não estou disposto. Não é isso que eu quero. E aí a gente aprende na vida que não é a gente que converte alguém ao Evangelho. Não é a gente que convence, finalmente, eu ganhei o argumento. Finalmente eu convenci alguém a servir a Deus. Não, nós testemunhamos. Nós compartilhamos. Nós falamos. Nós ensinamos. Mas o Espírito Santo de Deus é que tem que iluminar os olhos daquele que está em trevas. Daqueles que não enxergam as coisas espirituais
E só recebendo, tendo o Espírito de Deus, vai compreender as coisas que são de Deus. É por isso que nesse texto também, no capítulo 1, Paulo vai falar que aquele que é nascido de novo, aquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, tem o selo do Espírito de Deus, o selo do Espírito Santo. O que é esse selo? É como se ele estivesse falando, tem a garantia, tem a certeza que você tem o Espírito Santo de Deus. E por isso, você começa a olhar para a palavra de Deus e começa a compreender ou entender coisas que antes você não entendia, que diz respeito à glória de Deus, às coisas de Deus, e ter vontade pelas coisas de Deus. Essa vontade, ela só se manifesta ou ela vence a carne por causa do Espírito de Deus e da sua palavra. E aí esse trabalhar do Senhor na vida de cada um aqui. E Paulo pede que esse espírito de sabedoria e revelação tenha esse efeito na minha e na sua vida. Que é o quê? De iluminar os olhos do nosso coração. Se você estiver com a Bíblia aberta aí, fica aí nesse texto. Para que a gente possa o quê? Valorizar, dar valor. Saber que o Senhor é digno. Enxergar a grandeza, a beleza do Senhor. E é por isso que isso é revelado. Esse é o conhecimento de Deus. Para que saibam. É por isso que é importante também, toda vez que você vai ler a Bíblia, não como obrigação, mas ler porque você deseja, você quer aprender, você quer ir ao texto bíblico. Mas como é importante orar. Orar, Senhor, ilumina os olhos do meu coração. Senhor, me dê esse espírito de sabedoria, de revelação, para que os olhos do meu coração sejam iluminados para conhecer o Senhor. Não precisa fazer uma oração longa. Não precisa fazer um negócio, sabe, cheio de cacuete evangélico. Não. Pode ser simples. Pode ser na simplicidade daquilo que você tem o conhecimento de Deus hoje na tua vida. Talvez você está chegando aqui, tem até Bíblia em casa, mas você não conhece a Deus. Então é assim que a gente se aproxima do Senhor. Senhor, revela. Aliás, você está aqui tentando descobrir sobre a fé em Cristo, que é seguir a Jesus. Faça essa experiência em casa. Senhor, se é verdade que essa palavra é tua, fala comigo. E aguarde. E aguarde. O Senhor se revela a todos eles que o buscam. Quer conhecer a Deus? Comece com essa oração. Com a palavra do Senhor em tuas mãos. Irmãos, como é que... Quero voltar só nesse ponto para falar um pouco antes da gente entrar nos versículos que a gente leu. Para você aprender a dar valor ao Senhor. Eu quero voltar nessas expressões que Paulo usa aqui. A grandeza, a glória de Deus. O Espírito Santo de Deus tem que agir no nosso meio. Começar de nós, igreja. Começar de nós, povo de Deus. E é tempo da gente orar, Senhor, não, eu não quero estar na minha vida em Cristo e admitir ou me acomodar com uma postura que é morna, que é quase fria, que é quase indiferente. Não. Mas como é que você vence isso? Não é com esforço humano apenas. Sim, muitas coisas na vida têm esforço, tem empenho, tem disciplina, tem vontade, mas acima de tudo isso, Senhor, aviva meu coração. Espírito de Deus, revela-se na tua palavra para a minha vida. Porque uma das coisas que tem sido terrível nos dias de hoje é que a gente tem uma igreja que é um treco esquisito, que você não sabe nem se você está de fato numa igreja ou se você está em mais um evento. É mais uma coisa aí. Usa até o nome de Jesus ali, o nome do Senhor ali. Mas se é igreja, eu não sei se é. Por favor, aqui eu não estou falando isso para rotular alguém, que eu estou falando do fulano, da igreja tal.
ABC ou D. Eu estou falando da nossa época. Eu estou falando do momento que a gente vive, que você sabe do que eu estou falando. Porque não é porque a pintura da igreja é assim, assado, porque tem uma cruz pendurada ou não é isso. Pode ter todo o aparato religioso no ambiente físico e nada do Espírito de Deus naquele lugar. Pode ter nada dessa estrutura e a simplicidade de um ajuntamento e o Espírito de Deus está ali. E pode ser o contrário também. Pode ter muita coisa bonita e sendo feita para a glória de Deus, com garra, com empenho, com qualidade, e louvado seja Deus por tudo isso. E pode ter muita coisa sendo feita com simplicidade, sem nenhum treco aí pendurado, feito, tal. Aí você pensa, olha que simplicidade que esses montam. Não. É porque não tem também empenho ali, não tem vontade, não tem qualidade, porque as pessoas não estão empenhadas em dar algo bacana, bom, para aqueles que estão ali pertencendo àquele grupo e para a glória do Senhor. Entendeu? Então, assim, só o Senhor sabe. Resumindo, só o Senhor sabe. Mas como é que está o teu coração aqui hoje? Como é que está o teu coração aqui hoje? Porque Paulo fala da suprema grandeza do poder desse Deus, e o versículo diz que esse poder é sobre nós. Cremos. Versículo 19. Suprema grandeza do seu poder sobre nós, apáticos. Sobre nós, os indiferentes. Sobre nós, que tanto faz isso, aquilo lá, aquilo outro. Não, o texto fala sobre nós que cremos. Sobre nós, os que cremos. E o poder que o apóstolo Paulo está falando a partir de agora, presta atenção. Porque ele vai explicar, ele vai mostrar o desdobramento disso. Como esse poder está atuando na igreja do Senhor. E aí ele continua dizendo, segundo a eficácia da força do seu poder, versículo 20. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Quer dizer, esse poder da ressurreição está na vida da igreja hoje. Tá? Está na vida da igreja hoje. Tem certeza? Os que creem, têm certeza? Esse poder da ressurreição. Páscoa, lembramos semana passada. Alguns dias cantamos, as crianças também fizeram apresentação aí alguns domingos, coisas bonitas, valorosas para o nosso coração. É bonito sim, gente. Eu tenho minhas filhas aqui também cantando e é gostoso demais ver aquele movimento das crianças, a pureza, a simplicidade delas louvando, a gente tira foto, filma, faz uma bagunça aqui entre nós, é festa. Domingo passado, o pessoal da equipe do Louvor separou algumas músicas, o irmão Josué cantou também. Depois o irmão Josué fugiu um pouquinho lá no final do culto, né, o irmão Josué? Mas cantou, cantamos, louvamos a Deus. Canções bonitas, quando alguém canta e sola, a gente aprecia. A gente recebe aquele cântico apreciando a arte, a beleza da música que um irmão interpreta, expressa, isso tudo vai movendo o nosso coração. É para isso que a gente faz aqui, não é um roteiro de um culto. Olha, 10 horas, a gente tem isso. Eu e o Ronaldo, a gente compartilha, ó, 10 horas vai fazer tal coisa, 10 e meia vai fazer aquilo outro. A gente coloca tudo numa ordem. Porque é assim que a gente se organiza. Mas acima disso, tem algo espiritual aqui no nosso mente. Tem algo espiritual nas nossas vidas, nos conduzindo nisso. Tem algo que não é mecânico. Mas, como a gente acabou de compartilhar com a igreja também, no meio desse movimento todo, tem gente que está no luto, no dia de hoje. E tem familiares e pessoas aqui que saem de casa, uma casa que a tormenta está lá. Há muita perturbação. Tem gente que a noite passada dormiu brigado.
Se é com marido, se é com mulher, se é com filhos, se é com parente, amigos, até irmãos da igreja. Tem gente que está de bico um com o outro. Tem gente que está com problema no trabalho. Tem gente que está aqui perturbado com as questões financeiras da vida. Tem gente que está angustiado com as decepções da vida. Foi traído. Foi uma amizade rompida. Foi humilhado. Vai dando nome para as crises e para as vitórias. E tem gente aqui que chegou, emprego novo. Opa, entrou um bônus do trabalho quando menos sabia. Foi honrado por amigos que fizeram uma festa surpresa. Que não é bacana isso? Isso é honra. Quando junta lá uma turminha, até a família mesmo, faz uma festinha surpresa na simplicidade, mas isso é honra, é gostoso. Coração. E aí no domingo, a gente se reúne aqui. E aí, irmãos, por isso que, por favor, quando eu estou pregando hoje, falando, eu falo para o meu coração, para a minha história também, e também a minha história é uma montanha-russa. Como todo mundo aqui. Ninguém está numa vida linear e ascendente. Vamos para o céu. Está indo. Até chegar lá e acabou tudo. Não. A gente está, às vezes, vivendo aqui, pelo menos eu espero, essa 1h30, 2 horas que a gente está aqui reunido, e ninguém está esperando ter um solavanco aqui, igual naquelas montanhas-russas cobertas que você não enxerga a queda, sabe? Você está lá e de repente vem no culto, pelo menos aqui 2 horas. 2 horas que não vai ter telefone tocando, que não vai chegar o WhatsApp com desgraça, que não vai chegar isso, aquilo, outro. 2 horas para o meu coração aqui se aquietar. E é interessante, né? Esse mundo onde a depressão está generalizada, e séria e presente, é aquele mundo que não desacelera. É aquele mundo que pensa, que tolice, 6 dias trabalhará e um dia vai descansar e consagrar ao Senhor. É um mundo que vive no desequilíbrio e não sabe por que está desequilibrado. É um mundo que trabalha, ganha, quer, mais, e não sabe que o Senhor, meu coração se satisfaz. E aí, desacelera. Para. Foca em Deus. O princípio do sábado, irmãos, que não é a literalidade de um dia, é o princípio do ritmo da vida. Que o mundo quebrou, a doença chegou, o mundo inteiro está quebrado. Quanto mais tecnologia temos, quanto mais possibilidade de administrar recursos com sabedoria também temos hoje. Hoje vivemos numa época que a gente podia ter uma carga horária de trabalho menor para desfrutar das coisas e da qualidade de vida uns com os outros com muito mais satisfação, mas a gente potencializa tudo isso para nos sufocar. E a gente está vivendo agora essa época da hiper, existe um nome agora que eu nem vou lembrar, mas sabe, hiper focado, hiper atenção, hiper não sei o quê, é hiper para cá, é hiper para... Tudo é grande demais, tudo é volumoso demais, tudo é demais, é informação, é notícia, é conhecimento, é isso, é emoção, e é busca pelo dinheiro, é busca pelo sucesso, é busca pelas comparações. E aí, não sabe o que está errado? Olha ao redor. Aliás, não olha ao redor, olha para dentro do seu coração. Você vai ver, passados esses 2 anos dessa pandemia, como tem coisas que vieram à tona, como tem coisas que foram reveladas ou estão sendo reveladas. E aí eu estou falando tudo isso, tá bom. E cadê esse poder de Deus na vida da igreja? É ali que começa. Cadê o poder de Deus na vida de você, meu irmão, minha irmã? Cadê esse poder de Deus para algo nos diferenciar? E não no sentido de que somos melhores, porque hoje temos Deus na nossa vida, no nosso caminhar, é pela graça dele, não é porque a gente era digno. Aliás, a palavra de Deus diz, Paulo diz lá em Romanos, todos pecaram, instituídos são da glória de Deus. Todos, judeus e gentios. Em outras palavras, judeus, o povo escolhido de Deus desde o Antigo Testamento, e aí outras histórias aí para a gente falar, gentios, todas as nações. E aí você às vezes está pensando, domingo que vem, Deus permitindo, a gente vai entrar no capítulo 2 para falar o que é ser salvo.
que é salvação. E tem gente que pensa, espera aí, ele confunde pecado com ação. Pecado é o que eu fiz. Não, mas eu pago as contas, eu declaro o imposto de renda sem fraudar. Eu sou um pai presente, eu sou um pai que honra os filhos, a esposa, não traí ninguém, nunca adulterei, nunca desviei dinheiro, não me formei, não sou um homem de palavra, uma mulher de palavra, sou uma pessoa digna. Então ele confunde pecado com fazer. Ele associa que eu fiz ou não fiz, então sou ou não sou. Mas a palavra de Deus fala que não, o pecado é outra coisa. O pecado é condição. O pecado é como eu cheguei nesse mundo, e quando eu cheguei, já aconteceu. Jesus já tinha vindo, Jesus já tinha morrido por mim, a palavra de Deus já estava aí. Então, meu amigo, eu pelo menos não sou o supra-suma do pacotinho, aí cheguei e viva, o mundo mudou por minha causa. Não, as coisas já estavam em andamento, já existia uma história maior em andamento, e a obra no Calvário já estava realizada pela minha vida, quando eu nem tinha ideia quem era eu, nem tinha essa condição de perceber as coisas, que era das crianças. Mas, Paulo fala, antes da fundação do mundo, o Senhor já havia nos escolhido em Cristo, para a sua glória, um povo para ser santo, irrepreensível. Não é interessante isso? E aí, mesmo assim, a gente precisa hoje olhar para a nossa vida. Você que se considera um discípulo de Jesus, tudo bem. Cadê esse poder sobre nós? Sobre minha vida, nesse agora que eu vivo. Eu não sei se você vive no caos ou se você está vivendo na abundância. Eu não sei se você está vivendo numa fase que é muito positiva na tua vida, ou está tudo parado, ou está tudo retrocedendo. Onde você se encontra nisso chamado vida, história? Só você sabe. Só você sabe a tua condição. Mas Paulo está falando sobre nós, os que cremos, há um poder de Deus disponível. Esse disponível, por favor, com muito cuidado falo isso. Não é que aí você aprende a técnica para usar isso. Não é magia. Não é técnica para saber, então, como é que eu acerto as frases para mover esse poder de Deus em meu favor? Para eu conseguir o tal do emprego, o tal disso, o tal daquilo outro, a cura, isso. Como é que eu falo? Não. É uma outra dimensão para esse poder atuar na minha e na sua vida. É um poder de Deus que atua, sim. Muitas vezes ele atua poderosamente, trazendo cura, libertação, para acima de tudo isso, salvação. Começa ali. Mas a gente testemunha, a gente ouve e abre a oportunidade para as pessoas. Às quartas-feiras a gente sempre tem feito isso. Aliás, se você quiser compartilhar algo da sua fé, às quartas-feiras a gente tem aqui o tempo de oração, tempo de orar uns com os outros, é simples, é um ajuntamento simples, o grupo é menor, há mais liberdade, a gente ora, medita brevemente na palavra, é um tempo de oração, mas é um tempo de testemunhar. Para quê? O que Deus está fazendo na tua vida? O que Deus está fazendo na tua história? Aliás, os pequenos grupos. Quando a gente se reúne em pequenos grupos também, que é uma prática aqui na nossa igreja, você é bem-vindo a participar, desejando. É um tempo para quê? Para encorajar um ao outro, e uma das formas que a gente encoraja um ao outro pela palavra de Deus também é pelo meu testemunho. E testemunho é engraçado, gente. Tem gente que pensa que testemunhar tem a ver com a solução final. Sabe? Se eu estava desempregado, testemunhar quer dizer que eu consegui um emprego. Se eu estou doente, testemunhar quer dizer que eu fui curado. E aí você preenche como você quiser. Não, testemunhar pode ser também, olha, nada se resolveu ainda, mas Deus está me sustentando. Testemunhar pode ser que, olha, hoje eu chorei bastante. Hoje foi difícil chegar aqui, mas cheguei. Glória a Deus por isso. Testemunhar, e hoje você está aqui, talvez, e foi um milagre. Você está sentado aqui com a gente hoje. É reconhecer isso. Eu saí de casa hoje,
não tinha perspectiva nenhuma para estar ali. Mas cheguei, vim, estou ouvindo a palavra de Deus. Glorificado seja o Senhor. Não é sobre uma resposta, sabe, fabulosa, gigante. Irmãos, é por isso que tem alguma coisa muito errada, às vezes, na nossa adoração, quando ela tem que ser movida com espetáculo. Quando um culto também tem que ser movido com coisas... É menos, porque a vida, ela é diferente. O ritmo da vida, ela se impõe. Ela se impõe de uma maneira que, olha... Examina como é que foi seu dia ontem. Todo mundo aqui tem condição para isso, porque é bem recente. Você vai ver que todos nós, alguma coisa não saiu como planejou, desde a hora do acordar até a hora de deitar. Não tem que ter, não é porque tem que ter sido uma bagunça o dia, não é nesse sentido. É só questão que quando no dia seguinte você vê, olha, não foi bem como planejou. Terminou o ciclo de ontem. Agora você está vivendo o teu agora, o teu hoje. E aí não adianta mais viver no sábado, que acabou já de ser vencido. E aí a tua cabeça, a cabeça de muitos fica focado, tudo que deu errado ontem, semana passada, e retrasada, em minha vida, em meu casamento. E agora? Não vive. E agora? Ao ler a palavra de Deus, inclusive, isso aqui não chega no coração. E não vai chegar, meu irmão. Irmão, amigo que está aqui ouvindo, ou quem está ouvindo essa palavra. Porque tem que ir ao Senhor, tem que se aproximar do Senhor no dia a dia, nesse agora. Não só ficar esperando o dia de amanhã, mas nesse agora. Falar, Senhor, esse poder de Deus está sobre nós. Ilumina isso no meu coração. Se esse poder do Senhor está sobre nós, os que cremos, ajude-me a crer. Talvez essa é a tua oração. Falta fé. Você pode orar por isso. Senhor, ajude-me a crer. Ajude-me a crer agora. E é interessante porque versículo 25, que diz sobre esse poder que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Presta atenção. Veja como Cristo foi exaltado após a ressurreição. E aí o versículo 21 vai dizer: acima de todo principado, potestade, poder, domínio. Em outras palavras, mundo espiritual é verdadeiro, de acordo com aquilo que Paulo fala aqui em Efésios. Há um mundo espiritual. A vida é muito mais do que isso aqui, meu amigo. Muito mais do que isso aqui. Por isso que muitas vezes teu coração fica em conflito, aflito, confuso, bagunçado, porque você é racional demais, só pelo olhar, só por aquilo que é palpável, mas aquilo que é palpável você não vai conseguir explicação para toda essa desordem que está aí no mundo. Não é só um vírus, não é só um racha político que a sociedade vive para cá, para lá, a cada época, a cada geração, a cada hora. Não, é espiritual. É uma busca no homem de satisfação na vida, de resposta para a vida, de sentido na vida, que você pode ver que não é só no Brasil. É um mundo vive num chacoalhar, porque há poderes espirituais nesse exato momento agindo. E Efésios vai usar essa expressão. Quando em Efésios Paulo usa essas expressões falando sobre principado, potestade, poder e domínio, a conotação aqui em Efésios é sempre maligna. É para falar que há forças espirituais malignas atuando. Efésios 2, versículos 1 e 2. É o próximo texto que a gente vai refletir. Diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua
nos filhos da desobediência. Sabe aquela expressão? Olha, é difícil compartilhar o evangelho de Jesus com aquela pessoa na minha família, na minha casa, com um amigo. É difícil mesmo. Porque essa pessoa, ela precisa receber de Deus a revelação, ser alcançada pela graça e misericórdia do Senhor. E o nosso papel é compartilhar, falar, testemunhar, pedir sabedoria do Senhor e a graça dele para perseverar nisso, mas não para impor, não para forçar, mas ao mesmo tempo tem que olhar com misericórdia, gente. Tem que ter um olhar de misericórdia, porque esse texto fala espírito, há um espírito nessa era, nessa época, nisso que nós chamamos de vida, que agora atua nos filhos da desobediência. Por isso que está falando, há principados, há potestades, há poder, domínio nas regiões celestiais. Voltando aqui, quando Paulo fala regiões celestiais, não é o céu. Pode envolver também o céu, incluir também o céu, mas é regiões celestiais. É o mundo espiritual. Até porque tem gente que pensa que quando na palavra de Deus ou na igreja a gente fala céu, pensa em anjinho, asinha e uma coisa lá no alto distante. E não é bem assim também. O mundo espiritual, em Apocalipse, vai dizer: vi Jesus a uma porta de distância. Quarta-feira eu estava falando com os irmãos aqui sobre isso. Irmãos, é como se tivesse um véu, essa cortina. O mundo espiritual é uma cortina, é um véu de distância. É como, com todo respeito e carinho e lamento sobre a filha do irmão Simão que faleceu, mas ela já está com o Senhor. Porque estar com o Senhor foi um véu que se abriu e ela foi acolhida pelo Senhor. É nisso que está a nossa esperança, por causa da palavra de Deus, não é por causa do nosso achismo. Aquilo que a palavra de Deus nos diz, aqueles que morrem em Cristo estão com o Senhor, nesse exato momento. Então a gente chora, porque a gente ainda não entende, não compreende, estamos nesse mundo onde a dor dói. A dor dói, é verdade, mas aqueles que morreram estão em Cristo. O véu, a porta se abriu. Passou. Essa dimensão, ela já entrou. Agora olha de novo. Efésios 3, só em Efésios, capítulo 3, versículo 10. Diz assim que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Mais uma vez afirmando essa realidade. Irmãos, se os nossos olhos espirituais, o Senhor de fato abrisse nesse momento, celebração, de culto, sobrava um aqui. Sobrava um aqui porque a gente não tem fôlego para ter essa visão espiritual, literal. A gente não tem fôlego, estrutura para aguentar o mundo espiritual no nosso entorno se Deus nos abrisse de fato os olhos nessa agora. Por isso que eu estranho mesmo, quando tem gente que conta alguns testemunhos. E a pergunta é, cara, depois que você conta tudo isso, como é que você não caiu de joelho? Como é que você passou por isso nesse mundo espiritual e continuou de pé? Que estrutura é essa que você tem que é diferenciada assim? Porque contar sobre as coisas... Irmãos, é como falar sobre a glória de Deus. E a palavra de Deus, no Velho Testamento principalmente, há muitas manifestações de Deus aqui. E aí entra a questão também de aprendermos sobre a história, que aqui não é o tempo para isso, sobre a diferença que é a igreja no Novo Testamento, com o Espírito Santo de Deus hoje sobre a igreja em nossas vidas, e as experiências do Velho Testamento, onde essa manifestação do Espírito Santo era pontual na vida de um profeta, de um líder, de um servo de Deus, mas quando a glória de Deus vinha, o povo ficava... Hoje, a glória de Deus vem num culto, uma pessoa fala, fui curado. E a igreja
O irmãozinho fica olhando no WhatsApp. Fui liberto! E a pessoa, parece que se tivesse um baldão de pipoca, continuava comendo. Fui curado. Joinha, dá um like, né? Dá um like para se você foi curado. Né? Hoje teria um treco desse. Espera aí, está testemunhando, está falando, e a igreja não está em... A glória de Deus se manifestou. Sabe, irmãos, olha, com todo carinho, mas temor a Deus também, porque a gente está vendo muitas aberrações no nosso meio. É que nem você vai nessas expressões, eu estou falando isso porque é público. A internet está lotada disso, e para muitos aqui que pode ser um escândalo para você, sabe que é um escândalo para a gente também. Igreja que parece que a glória de Deus se manifestou ali, aí a gente vê isso aqui porque o YouTube é público, né? Aí tem lá, o cara está rodopiando, diz que está no Espírito Santo de Deus, e aí o vídeo dele vira, como é que eles chamam agora? Tem um worship fails, né? Que são as falhas nos cultos aí. Tem coisa que até que é engraçada mesmo, a pessoa, infelizmente, né? Está tocando o teclado pode cair no meio do culto, porque depende de uma peça, não é culpa, tadinha da tecladista, né? Se for a Audrey no dia, Audrey, aí acabou, um constrangimento? Não, acabou. Aconteceu porque a gente está usando recursos. Eu posso estar aqui, o palco tem um problema aqui nesse estúdio. A gente estava um tempo atrás com cupim aqui na igreja, não sabia. Estava comprando. Já pensou? A gente está aqui no culto da adoração, de repente o palco afunda. Aí é para a internet, a igreja fica famosa em um final de semana. Então acontece algumas coisas. Mas espera aí. Aí com manifestação que está dizendo que é do Espírito de Deus. E aí o pessoal não está de joelho. O pessoal está filmando ainda. Olha lá. Olha, peraí, você tem coragem de fazer isso, falando que o Espírito de Deus está se manifestando ali, está agindo ali com poder, e você não está de joelho então, falando, Senhor, ai de mim de estar vendo isso, testemunhando se o Senhor se manifestou aqui. Então, irmãos, há muita brincadeira sendo feita com o nome de Deus. Há muita brincadeira, gente, eu cresci no meio pentecostal, eu creio no poder espiritual, no poder de Deus, em cura, libertação, em pessoas serem libertas no nome de Jesus de demônios. E vi isso desde criança. Uma pessoa que nunca tinha entrado na igreja, não sabíamos que estava possessa. E num culto simples, humilde. E no nome de Jesus, aquela pessoa se liberta na hora. Sair, estribuchar no chão, estribucha mesmo. Mas levanta outro. Já vi isso, já vi testemunho de cura, creio. E o problema não é isso, o problema é falar sobre isso e não tremer na santidade do Senhor. É que nem, irmãos, não dá. Falar sobre a glória de Deus, você não vai filmar a glória de Deus. A glória de Deus vai fazer você dobrar os joelhos, clamar, invocar o nome do Senhor e adorar. É por isso que há algo errado, sim, em muitas coisas que a gente está vendo. Sim. Eu estava falando lá porque eu vi desses dias que o cara rodopia no espírito e aí ele bate no púlpito e bate no prato da bateria que cai. E aí ele olha, né? Que ele acabou de bater e falou, desculpa aí. E aí continua rodando. Peraí, como assim? Né? Você consegue dar aquela pausa. E aí, desculpa, meu irmão, pode ser até uma pessoa com sua ignorância espiritual, com a intenção de dar uma ajudinha para o Espírito Santo. Mas está errado. Está errado. E a gente tem que falar as palavras. Assim como está errado quando você vê um bando de políticos agradecendo pelo dízimo da corrupção. Você vê essa cena, está errado. Dízimo da corrupção é essa. Que papo é esse? É por isso que a gente se escandaliza com muita coisa que acontece nos poderes políticos, da economia, das empresas, dos negócios. Porque a pessoa acaba de fazer um negócio com propina ou com desvio. Não precisa ser coisa em Brasília, não. Você faz um negócio aqui com outro aqui, que frauda a nota fiscal dali, tal. E aí quando você entra no carro, Senhor, obrigado que eu consegui fechar esse negócio. Como assim? Como agradecer? Falta conhecimento da palavra, falta temor a Deus. E alguma coisa está fora de órbita. Quando no nosso irmão, a gente chegou num mundo agora que há pessoas aí que se dizem
sei lá, se você usa a palavra celebridade ou qual que é a palavra que usa aí, mas que é do meio pornô e é evangélico. Como assim? Ou é uma coisa ou é outra. Não tem mais ou menos, não tem. E aí o que falta? Falta a palavra do Senhor, o temor ao Senhor. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque essa pessoa, ou essas circunstâncias que eu estou compartilhando aqui, que a gente está vendo, que é real, aqui é um escândalo para o Evangelho do Senhor. E ao mesmo tempo, não é um tanto faz. É o que está falando aqui. Há um espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É o que Paulo está falando aqui. Há principado, há potestade, há poder, há domínio no mundo espiritual e na sua malignidade. E coisa terrível é quando esse poder manipula aquilo que é verdade, mas distorce algo. Algo que era para ser verdadeiro, santo, e distorce. E é isso que a gente está vendo muitas vezes. Efésios 6,12, mais um texto. Paulo falando, a nossa luta não é contra o sangue, a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Olha que expressão. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas, deixa eu voltar para o texto e para a ênfase da palavra hoje. Eu estou falando tudo isso aqui, irmãos, porque agora vem a compreensão. Sim, há tudo isso. Mas o ponto que Paulo está citando tudo isso aqui é para enfatizar no versículo 21. Mas Jesus está acima. Não, Jesus não está competindo por aquele espaço. Não é uma briga, olha, ele é meu, não, ele é meu. Ah, agora não sei o quê, perdi um, agora vou dar o outro, e vamos brigar. Não, não, não. Jesus está acima. Assentado acima. Acima, e aí ele vai continuar. Versículo 21 em diante ali. Ele ainda vai falar, acima também de todo nome que se possa mencionar. Não só no presente século, mas também no vindouro. Em outras palavras, e aí eu falo com respeito, mas é aquilo que a palavra de Deus diz sobre o mundo espiritual. Sim, há centenas, se não for milhares, de religiões no mundo. Há milhares de pessoas falando de coisas espirituais e mistura aqui, mistura ali. Aí usa pedra de energia para cá e usa uma Bíblia aberta no Salmo 90, 91, nem sei qual que é o Salmo que está na moda e abre ali que vai acontecer alguma coisa. Vem com a roupa branca, pula onda, faz não sei o quê, e vai na cirurgia espiritual, e vai atrás de não sei o quê, e compra um item, e coloca no pescoço, coloca no pulso, um anel, faz o que quiser. Faz aí porque não vai te fazer mal não. O que a palavra de Deus diz é, há verdade no mundo espiritual, muita coisa que a gente vê é verdadeiro. Tem gente que vai em cirurgias espirituais e é curado. Porque o mundo espiritual é real, verdadeiro, há forças e há poder. Tem gente que invoca, há religiões que invocam o nome de entidades espirituais e elas se manifestam de fato. Há invocação de espíritos na mesa, sabe aquela brincadeira de criança que era brincadeira, aí ficou sério, não sei se voltou a ser brincadeira de novo, mas do copo e não sei mais do que, é verdade. Começa com uma brincadeira simples, parecendo bobeira, e vai mexer daqui. Eu não sei se você percebe hoje, há uma banalização das questões da bruxaria, porque ensina a criança que tanto faz, é só mais um desenho, é só mais uma série, mas isso aqui, e a bruxaria fica bonitinha, a bruxaria fica fofinha, a bruxaria é meiga. Ai, que legal, e é engraçado algumas coisas mesmo, e aí vira herói, vira heroína, vira uma historinha bonitinha aqui, um coloridinho ali, aí você dá um caderninho com a bruxinha ali também. Aí eu não quero entrar na questão do objeto, estou falando na cabeça.
E aí o mundo espiritual é uma série de TV, é só mais um filme de terror, é só mais uma coisinha para minha mente que já é agitada ou talvez perturbada, só mais uma informação ali, e eu não sei o que está errado com a geração que está vindo, que pensa que o mundo espiritual é uma brincadeira, a princípio. Depois ela vai saber, olha, aquela brincadeira ela pode ficar séria, porque existem inclusive escolas de bruxa. Aí você vai falar assim, não, mas a escola de bruxa aqui é de brincadeira mesmo, é só para aprender a fazer coisa, mas aí na outra porta você vai começar, não, mas olha, se você quiser de uma coisa que é mais profundo, desse tal mundo espiritual, vem aqui. Essa porta ela vai ser aberta lá na frente. É como as drogas, ninguém chega para uma criança e fala, você quer cheirar cocaína? Não. Começa pequenininho, começa com um vício pequeno, aquele vício pequeno vai entrando, ele vai se tornar um vício maior porque precisa de mais coisa. E a curiosidade do mundo espiritual é essa bagunça que a gente está vendo hoje, mas as pessoas pensando que vale tudo, que tanto faz. Mas é engraçado, né? Na hora que o avião está caindo, Jesus, me livra dessa, né? Não é Buda, me livra dessa. Você já viu alguém falar assim? Em nome de Buda, eu quero sair. Não, fala de Jesus, né? Como blasfema ainda. Ninguém xinga o outro, né? Você já percebeu isso no mundo da religião, que é interessante? O nome de Jesus é zombado ou blasfemado. É interessante esse negócio. A gente não percebe, isso já está na cultura, está na pele, na veia de cada um. Só que Paulo está falando, o mundo espiritual é verdadeiro, há poderes, sim, há charlatanismo também. Vivemos no Brasil recentemente uma pessoa que era poderosíssima nessa questão espiritual, que mexia com pessoas e dinheiro, poder. E tudo mostra que muita coisa verdadeira aconteceu. Por quê? Porque esse negócio durou muito tempo, anos. Mas chegou um momento que essa pessoa foi levada ao poder que mexeu, aí para questões sexuais, abuso, e aí bagunçou. Porque o diabo é expert em bagunçar a vida. Ele te prospera por um longo caminho. Mas na hora que chegou a hora da fatura, a fatura vai chegar. Como chegou para esse homem triste, ainda não foi o fim dele. Até onde que eu saiba, ele não morreu. Pode ser que Jesus ainda liberte esse homem, porque a questão aqui não é desejar o mal a alguém, falar, não, agora afunda aí. Não, não é nesse sentido. Mas eu quero dizer o seguinte, não pensa que foi charlatanismo, não. Algumas coisas podem ter sido. Não sabemos, não tem como controlar. Mas se fosse charlatanismo, não teria tantas milhares e milhares e milhares de pessoas que passaram por lá do mundo inteiro e você não ouviu falar sobre denúncias de charlatanismo. Você ouviu falar sobre denúncias na questão sexual. Por quê? Porque o mundo espiritual é verdadeiro e tem poder. É cura que você quer? Tanto faz igreja evangélica ou um outro grupo religioso. Se cura teu problema, há respostas em outros lugares. Se dinheiro é o teu problema, também não é igreja evangélica a resposta. No mundo tem várias soluções para isso, inclusive no mundo espiritual. O problema é casamento? Fazer dois ficarem juntos? Já viu no post? Parece que tem muita gente vendendo isso. Se dá certo, também já não sei. Pode dar certo por um período. Isso vira uma escravidão, né? Mas tem gente que quer fazer da fé evangélica, parece que é um voodoo gospel também, né? Que você quer controlar o outro. Não, senhor, ele é meu, eu não sei o quê. Olha, tem divórcio no nosso meio aqui, na igreja. Tem gente separada, tem gente machucada, ferida, mas que pela misericórdia e graça de Deus vai ser sustentada pelo Senhor. Com dores que viveu, experimentou, e tem gente que já venceu, superou isso. Mas o mundo real, ele é real para aqueles que estão na igreja também. Então, a morte, a vida, a doença, a cura, há respostas para um monte de coisa e há coisas que a gente não sabe responder também. Porque a Bíblia, ela não tem essa proposta de responder a cada sentença que vem na tua cabeça e vai para a Bíblia como se fosse a Barça, né, em 66 livros aqui. Tem gente que não sabe o que é Barça, fique em espírito de oração. Aí você vai descobrir daqui a pouco, aí, ou no Google, né? Mas é interessante. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque
hoje é um dia que eu quero orar e eu queria pedir licença para você aguentar mais alguns minutinhos apenas, porque tem uma conotação para nós orarmos. O texto está falando, inclusive, nisso, das regiões espirituais, poderes espirituais, nos nomes dados às forças espirituais, você talvez até conheça. O texto diz que Jesus está acima. Não, Jesus não é mais um nome para você escolher nesse balcão da religião, na prateleira da fé. Ó, pega agora uma dose de Jesus, 2 disso aqui, 3 daqui, vai dar certo. Não, não, não. Jesus está acima. E o que eu quero dizer para você aqui, eu não sei a tua vida, eu não sei a tua história, mas se o que te prende em alguma questão é espiritual, hoje, em nome de Jesus, você pode ser liberto. E se houver algum espírito maligno no nosso meio, que saia no nome de Jesus. Aqui não há espaço para você em nenhuma vida que está aqui. Se tem alguma coisa na mente aprisionando, uma depressão que não é do físico, é espiritual, a alma está travada, que isso saia no nome de Jesus hoje. E experimente libertação, salvação, não é brincadeira. Eu quero falar, é uma oportunidade para você que tem considerado o tanto faz. É mais um dia, é só mais um domingo. Tanto faz meus filhos, tanto faz minha esposa, tanto faz meu marido, tanto faz a semana que está entrando. Não tanto faz, há um mundo espiritual que conspira contra a tua vida, contra a tua família. É que nem, irmãos, a gente está orando e divulgando sobre a Academia de Casais, que é esses encontros que nós vamos fazer aqui, mas nós estamos orando para ser uma oportunidade de famílias conseguirem vir aqui, marido e mulher, porque se o amor de Jesus entrar na vida desse casal, ou fortalecer esse casal, porque tem a maior parte do grupo já é cristã, que fortaleça, que encoraje, que haja exortação, que haja aprendizado, mas para quê? Porque isso vai alcançar gerações e gerações e gerações. Não é apenas uma solução imediata para um problema, de uma briguinha, de não saber conversar. Irmãos, cada semana são temas importantes, mas são temas que você vai na internet, você clica, tem trocentos palestrantes para você escolher ao seu gosto. Mas qual que é a diferença? A diferença é o seguinte, esse é o grupo que o Senhor está nos dando para cuidar agora. Se são 30 casais, já passou, são 30 e poucos casais que já estão inscritos, se não for mais, a gente vai parar em 50 por causa do nosso espaço e da estrutura, e nós vamos gravar para justamente, quando terminar esses encontros, poder divulgar para pessoas os estudos e encorajá-las e motivá-las, e que o Senhor use essa palavra para a glória dele. Mas esse grupo que o Senhor vai nos dar na mão, não é tanto faz. Há um mundo espiritual conspirando contra maridos e mulheres, e em nome de Jesus, que Jesus entre na vida para trazer mudança, solução verdadeira, não temporária. E a igreja o que faz? Ora. Se você não vai poder vir, ore. Se você não é para você, o dia não pode, então ore por quem vai vir, ou convide alguém. Para quê? Porque não é para encher linguiça, não é para pagar a conta da igreja, não é para nada. É para que o Senhor alcance mais um, e mais um, e mais um, e assim a gente vai caminhando. Mas se você ver aqui, não é interessante? Há um mundo espiritual verdadeiro aí fora, no nosso entorno, conspirando contra nós, mas Jesus está acima de tudo isso. E é interessante que no versículo 21 fala sobre essa atuação dele neste presente século. Aliás, Jesus está acima. Deixa eu ler aqui o versículo de novo aqui, que agora eu não vou me perder aqui. E Jesus fala assim, acima de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Em outras palavras, não sei se você percebeu aqui, essa era, enfim, essa época que todos nós estamos vivendo, chamado humanidade, vida, vai ter um fim. E nesta era, Jesus está acima de todo domínio, principado, poder, nome e na vindoura.
há uma era vindoura, há algo a caminho, e Jesus já é Senhor ali também, absoluto. Por isso que a morte não é aquilo que a gente teme, Jesus já é Senhor sobre ela, já venceu a morte, e é Senhor daquilo que está por vir. Então, se o teu coração fica ansioso das coisas que ainda não chegaram, saiba que Jesus já é Senhor ali, e isso é libertador para quem está aflito. É por isso que em Efésios 2, 1 e 2, que a gente já leu, eu volto a ler de novo, quando fala, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo. Tem uma versão que fala no passado, como se fosse em outra era, segundo o curso deste mundo. Para falar de época, de período. Vai ter fim. Tem um ponto final tudo isso. E Lucas 20, 34 e 35 afirma, Jesus respondendo aqui, diz assim, os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, não se dão em casamento, nem se dão em casamento. E é interessante que nesse texto de Lucas, capítulo 20, está aí a dica. Quando começa a outra era, a outra época, começa ou com a ressurreição e a vinda de Jesus, que é a mesma coisa. Ressurreição dos mortos e a vinda de Jesus. Porque aqueles que morreram, agora estão aguardando o chamado do Senhor. Sim, estão na presença do Senhor, mas ao mesmo tempo esperam aquilo que nós chamamos, que a Bíblia fala sobre a glorificação, que vamos ter um novo corpo. Você não vai ser um anônimo espiritual, é você, só que é o upgrade aí da versão. Você acha que o 5G já é uma tecnologia absurda? Imagina a hora que esse corpo for glorificado, para entender o que é essa nova dimensão espiritual que nós vamos viver. Assim diz a palavra, e esse é o descanso nosso. Primeiro que, olha, essa história tem um Senhor sobre ela, que está conduzindo. Há um mundo espiritual em alvoroço, mas ao mesmo tempo, há um Senhor dessa história. E aí, o mundo vindouro, esse Senhor já está lá presente. E isso nos dá paz. Eu só conheço essa resposta pelo Evangelho. Eu não achei essa resposta em nenhum outro lugar se não fosse na palavra de Deus. E é por isso que vou terminar citando o versículo 22 e 23, que diz assim, sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja. Sobre todas as coisas neste universo, no universo futuro. Todas as coisas estão em Cristo, debaixo das mãos poderosas do Senhor. Qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E assim a gente termina o capítulo 1. Dá para falar bastante de outros pontos aqui nesse texto, mas a gente vai virar agora para entrarmos no capítulo 2, Deus permitindo, semana que vem. Mas lembrando, tudo isso aqui que a gente leu, todo esse texto, volta para o versículo 19. É sobre nós, os que cremos. Lembre-se disso. Você crê? Você quer crer? Hoje é dia de arrepender e crer. Ser salvo. Ou de lembrar que sobre aquele que crê tem tudo isso. E aí, a gente lê a grande comissão de Jesus em Mateus 28, 18 a 20, quando Jesus diz assim, Jesus, esse que está acima de todas as coisas, capítulo 28 diz assim de Mateus, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. No céu e na terra, no mundo espiritual e na terra. Jesus está confirmando aqui a palavra de Paulo lá na frente, que vai ser revelada ainda. E Jesus já falando aqui, já dando spoiler para os discípulos. Toda a autoridade me foi dada no céu, nas regiões celestiais e na terra. Portanto, igreja, vão, façam discípulos de todas as nações. Por quê? Porque esse Jesus que está acima
de todas as coisas. E no mundo espiritual também. Fala para você ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas. Por quê? Porque a caminhada é longa, é um percurso. A gente não sabe quando, quanto tempo. Uns são ceifados antes, outros duram bastante. Eu não sei, mas enquanto houver vida, fôlego em você, vai ensinando, vai aprendendo. Vai ensinando, vai aprendendo. Pega alguém mais novo na fé, mais novo de idade. Cafezinho para cá, cafezinho para lá. Encorajando, ensinando, animando na palavra de Deus, nos princípios do Senhor. Por quê? Porque o Senhor falou para ir fazer discípulos, pregar o Evangelho. Estamos em abril, último domingo de 2022, abril de 2022, último domingo. Quantos cafés você já investiu na vida de alguém? Não vou pegar pesado aqui da igreja. Quantos cafés? Pensa. Abril de 2022. Quantos sentaram à mesa foi intencional de olhar para alguém e falar, eu preciso ensinar algo, amar Jesus nessa vida? Quantos? Irmãos, e o que está errado do mundo? Se não começar na igreja, você quer ensinar o mundo o quê? Começa com você. Não precisa ser na padaria mais cara, São André, São Bernardo, do Grande ABC. Não, pode ser numa simplicidade de encontro, sem muita formalidade. Porque hoje há esse mundo gastronômico, que é legal, mas ao mesmo tempo que também coloca todo mundo num patamar. Não. A xícara do cafezinho, é um copo d'água talvez, então, sei lá o que vai ser, mas comunhão, investir, sentar junto. Olha, eu estou meio quebrado aqui, mas a gente pode ir ali no Paço Municipal, sentar ali. Lógico que aqui no ambiente de igreja a gente encoraja homem com homem, mulher com mulher, mesmo entre os jovens e tal, então junta 3, junta 4, mas intencionalmente falar, ensinar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês. Quem está conosco? Aquele que está acima de todas as coisas. Há espaço para o medo no teu coração, sabendo que aquele que está acima de todas as coisas promete estar com vocês, comigo. E ele diz ainda, todos os dias até o fim dos tempos. Irmãos, por que a gente tem coragem na obra missionária, de avançar, de evangelizar, de compartilhar da fé? Porque esse Jesus que está acima de todas as coisas, de todos os nomes, de todos os poderes espirituais, promete estar com a sua igreja, comigo e com você. Não tem que ter aqui crente 3 estrelas, 5 estrelas, sei lá, crente Diamond, sabe? Não tem isso, crente Platinum. Não, promete estar comigo, com você, com a Maria, com o Zé, com aquele que acabou de chegar na igreja há poucos dias, ou com aquele que está chegando na igreja hoje. Ele promete estar com você. Tem gente que está já daqui, em outra fase da vida, mas promete estar conosco, sua igreja. Eu queria te convidar, vamos ficar em pé. Nossa confiança é que Jesus está falando aqui em outras palavras, não temas. Não temas. Não temas. Eu não sei qual é a aflição que te trouxe hoje aqui, mas o Senhor diz, não temas. Jesus está acima de todas as coisas.